Beleza, então o assunto novo hoje é divisão e conquista e recorrências. A gente vai, então, começar na aula de hoje a ver o nosso primeiro método de projeto de algoritmos, que é justamente divisão e conquista. A gente vai ver 4. Esse é o primeiro, chama-se divisão e conquista. E, por causa do método de divisão e conquista, a gente vai ver uma nova ferramenta de análise de algoritmos, que são as equações de recorrência, né? Que assim como para algoritmos iterativos, né? Aqueles que têm os loops, né? Tem as iterações, os somatórios são a principal ferramenta. Para o caso dos algoritmos de divisão e conquista, que usam recursões, as recorrências é que vão ser a principal ferramenta. Tá bom? Beleza. Então, o método de divisão e conquista é um método usado para projeto de algoritmos. Então, quando a gente precisa criar um algoritmo novo, um dos métodos que a gente pode usar para criar esse algoritmo, um dos métodos clássicos para desenvolvimento de algoritmos, é justamente o método de divisão e conquista. Como é que funciona o método de divisão e conquista? Ele tem 3 fases. A fase de divisão. Se o tamanho da entrada é muito grande para a aplicação de uma solução simples, vamos dividir o problema em 2 ou mais subproblemas disjuntos. Disjuntos significa que a solução de um subproblema não depende da solução do outro subproblema, eles são independentes. Conquista, usar o método recursivamente para resolver os problemas. Então, a gente vai chamar recursivamente esse método, a gente já vai ver aqui exemplos, e combinação, tomar a solução de subproblemas e combiná-los para compor uma solução para o problema original. Melhor maneira de falar sobre divisão e conquista é dando um exemplo, né? Vamos já ver um exemplo aqui. Então, por exemplo, se no caso do merge sort, que é um algoritmo de ordenação, né, de listas, de conjuntos, se a minha entrada S da entrada, né, da merge sort, ela tem n maior do que 2 elementos, divido os elementos em 2 subsequências, S1 e S2, com respectivamente teto de n sobre 2 e solo de n sobre 2 elementos. Vocês conhecem a notação teto e solo? Tá. 10 solo 2 é 5. E 10 teto 2 é 5. 11 teto 2 é quanto? 6. Inteiro, sempre inteiro. E solo de 11 sobre 2 é 6, é 5, né? Tá? Então, eu arredando para baixo ou arredando para cima. Teto, primeiro inteiro para cima, solo, primeiro inteiro para baixo. Teto de 21 por 3, 7. E solo de 21 por 3, teto de 22 por 3, 8. Solo de 22 por 3, 7. Fácil, né? Isso aqui só é verdade porque, eventualmente, o número de elementos na lista não é par. Então, a gente precisa dessa notação. Ou seja, a gente vai dividir desigualmente de um para um lado e para o outro. Beleza? Conquista. Ordenar as subsequências S1 e S2 usando o merge sort. Então, a gente chama o merge sort para S e recursivamente chama para S1 e S2. Combinação. Intercalar os elementos de S1 e S2 de forma a obter uma sequência ordenada. Vamos já ver ele funcionando. Beleza? Está aqui o merge sort. Então, eu recebo a lista a ser ordenada, A. Recebo 2 parâmetros, P e R, que é o começo e o fim da lista. Certo? Se P for menor do que R, então Q é P mais R dividido por 2. Certo? Merge sort APQ, ou seja, eu chamo para a primeira metade, depois chamo para a segunda metade recursivamente, e depois faço a operação de merge. O que é a operação de... Deixa eu desligar meu zap aqui para não ficar perturbando. Zap não para, vocês sabem, né? O mundo acaba e o zap plim, plim, plim. O que faz o merge? Basicamente, o que esse merge vai fazer é, dada duas sequências ordenadas, ele vai gerar uma terceira sequência que intercala as duas de maneira ordenada. O merge só funciona para ordenações. Vou mostrar exemplo aqui já. Vamos ver o bicho funcionando? Então, isso aqui é a minha entrada, tá certo?
85, 24, 63, 45, 17, 31, 96, 50. O que eu quero fazer? Eu quero ordenar. Tem mais do que 2 elementos, certo? Então eu vou quebrar em 2 metades. Pegar a primeira metade, 85, 63, 45, e vou passar para cá. Tem mais do que 2 aqui? Tem, então quebro de novo. Tem mais do que 2 aqui? Tem 2, né? Tem exatamente 2. Então, 85, 24. Aí eu vou fazer o merge dessas duas aqui. Ou seja, dada essa sequência ordenada, que só tem um elemento, e essa sequência ordenada, que só tem um elemento, eu vou ordená-las, né? Que aqui é fácil. Pronto. Ordenou. Certo? Bem até agora? Então, essa sublista aqui já está ordenada. Ok? Próxima. Já sobe lá para cima ordenada. Próxima. 63, 45. Divido em 2. 63, 45. Merge das duas, ordenou. Terminou a ordenação, sobe para lá. Agora eu vou fazer o merge dessas duas aqui. Como é que eu faço esse merge? Vamos lá. Comparo o primeiro elemento daqui com o primeiro elemento daqui. Qual dos dois é menor? Então ele está no lugar certo. Certo? Comparo o segundo elemento daqui com o segundo elemento daqui. Qual dos dois é menor? Então tem que trocar o lugar, tem que trocar de lugar. Pronto, ordenou. Certo? Então eu tenho essa primeira metade que veio lá de cima já está ordenada. Tranquilo? Segunda metade. O que eu vou fazer? Dividir em 2. Aqui o filme já passou direto, né? Vou dividir em 2, ordenar, dividir em 2, ordenar, está ordenado. Aí, merge das duas grandes. 24 com 17, quem está na ordem correta, troco de lugar. 24 com 31, está no lugar certo. E assim por diante. Vou fazendo o merge. Pronto, no final está ordenado. Tá certo? Vejam que a única operação que foi feita de fato aqui foi o merge. Tá? Então vamos voltar lá para o algoritmo. A gente seguiu esse algoritmo aqui, ó. Volta lá, volta aqui, ó. Entrou a lista grande, a gente viu que o primeiro era menor do que o último, quebrei na metade, mandei a primeira metade para um lado, segunda metade para o outro. Então, esse procedimento recursivo vai fazer a mesma coisa na outra metade. Pega a metade, quebra em 2 e assim por diante. Quando eu tiver ordenado essa metade, começa a ordenar a outra metade e aí faz o procedimento de merge. Tá? O merge faz o quê? O merge assume que as duas já estão ordenadas. Por quê? Porque quando eu saio desse merge aqui, eu tenho certeza que a primeira metade está ordenada. Quando eu saio dessa outra, eu tenho certeza que a segunda metade está ordenada. Então, esse cara, basta ele colocar na ordem correta. Tá certo? Basta comparar linearmente as duas listas, o primeiro elemento do primeiro elemento com o primeiro elemento da primeira lista, com o primeiro elemento da segunda lista, e assim por diante, até que a ordenação se conclui. E aí, pronto, entreguei. Querem ver de novo funcionando? Mais uma vezinha? Vamos lá. Então, isso aqui chama, aqui é o P e aqui é o R na primeira chamada. Certo? Quebro. Aqui é o P, aqui é o R na segunda chamada. Quebro. Aqui é o P, aqui é o R na terceira chamada. Só tem tamanho 1. Não tem que fazer nada. Terminou a ordenação aqui, subiu. Manda o outro. Terminou a ordenação aqui, subiu. Merge. Certo? Enquanto isso, vou executar para outra metade. Mesma coisa, merge. Aí merge das duas, pronto. Terminou, aí para a metade lá de cima. Oi? Estou chegando.
Uma Tô dúvida, ouvindo. nessa última etapa ali, ele ordena todo esse bloco? Aqui, nesse ponto onde está? Pode voltar um slide, por favor? Posso. Aqui, ó, ele Mais faz uma? essa comparação, certo? Não é mesmo. Ele faz a comparação. Não, Ó, mais um. Isso, perfeito. Ele compara o tá. 24 com 45, vê que está ordenado. Perfeito. Depois ele compara o 85 com 45 e vê que está desordenado. Todo esse bloco que está com riscado grosso, ele ordena. Podemos fazer aqui, vamos lá. Deixa eu fazer aqui devagarinho, então. Achei que dava para ver, mas eu faço aqui devagarinho. Dá para enxergar esse quadrinho aqui, né, Feltrin? Sim. Só falta agora um apagador. Se tivesse aqui. Ali. Vamos lá. Então, eu tenho 24 e 85. E tenho 45 e 63. Beleza? Então, a operação de merge vai fazer o quê? Vai pegar essas duas listas ordenadas e gerar uma terceira lista ordenada de todos os elementos. Tá certo? De fato, ele não ordena, ele só organiza. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar o primeiro elemento da primeira. 24 com 45. Certo? 24 e 45 estão na ordem correta. Né? Então, eu não tenho que fazer nada. Então, já boto o 24 na saída. Beleza? Pego o segundo elemento da segunda lista, 85. 85 com 45, qual é o menor? 45. Então, 45. 85 com 63. 63. E, finalmente, 85 está ordenado. Ok, entendido. Tá? Oi. Tá aqui, ó. É o merge. Eu pego A, P, Q e R. Tá aqui o merge. É esse, tá? O merge faz isso. Retira o menor elemento, retira o menor entre o menor elemento de APQ, AQ mais 1 e acrescente o resultado. Repita até que duas subsequências sejam vazias. Foi o que eu fiz aqui. Estou descrevendo o procedimento. Tá bom? Que é o merge. Eu achei que vocês podiam conhecer merge de outros carnavais. Então, chama recursivamente, merge. Vamos ver mais um passo lá, para ficar mais claro. Tá, então, beleza. Peraí, Feltrin, vou mudar aqui. Pronto. Vem mais um passo. Então, ordenei a primeira metade, né? Ordenei a segunda metade do mesmo jeito, tá? Agora, o que eu tenho? Eu tenho a primeira metade ordenada e a segunda metade ordenada. Agora, o que eu vou fazer? Merge. Né? Vamos fazer esse merge aqui. Para a gente não fazer merge, bora fazer merge, né? Digam para mim aí, qual é a primeira lista? 24, 45, 64, quanto é? 85? 85. Ela está ordenada porque ela já veio do primeiro merge ordenada. E a outra? 17, 31, 50, 96. 24 com 17, quem é menor? 17. Já boto na saída. 24 com 31, quem é menor? 24. Já boto 24 na saída. 31 com 45, quem é menor? 31. 45 com 50. 45. 50 com 64. 50. 64 com 96. 64. 96, 85 com 96. 85. Só sobrou 96.
Uma coisa importante aqui, não sei se vocês viram. Eu fui linearmente por uma lista e pela outra. Certo? Linearmente, de um por um. Qual é o custo do merge? Linear. N. Né? Não do merge sort, do merge. Da operação de merge. Tá? Da operação de merge. Do merge sort está certo. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco esse custo. Mas a operação de merge ela é linear, porque ela passa uma vez em cada vetor. Tá certo? Então, se o primeiro vetor tem tamanho n e o segundo tem tamanho m, posso dizer que esse cara é O de n mais m. E dependendo do qual dos dois for maior, um dos dois vai dominar, vai ser O de, por exemplo, n se n for maior. Mas o importante é que é linear. Dá para ver que é linear aqui, né? Quando eu fiz aqui. Pessoal do remoto, dá para ver que é linear, né? Ficou claro. Tá. Luísa, tu viu que é linear, Luísa? Tu tá aí? Luísa, acorda. Ela não tá aqui, não. Ah, Luísa. Vai levar falta. Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, deixa eu chamar a atenção aqui para as coisas importantes, tá legal? Vamos lá. Primeiro, esse algoritmo é um algoritmo chamado de recursivo. Né? Por que ele é recursivo? Porque ele invoca ele próprio. Nesse caso, 2 vezes. Tá legal? Em muitos casos, os algoritmos de divisão e conquista, eles serão recursivos. E isso acontece porque, geralmente, a solução recursiva é a mais óbvia quando a gente está pensando na solução de um problema que cabe divisão e conquista. Tá? Exatamente porque eu divido... Vamos lá, vamos ver os princípios aqui da divisão e conquista. Se o tamanho da entrada é muito grande, nesse caso é maior que 1, para a aplicação de uma solução simples, dividir o problema em 2 ou mais subproblemas. Conquista, usar o método recursivamente para resolver os outros problemas. No caso do merge, eu merge recursivamente. Terceiro, combinação, tomar as soluções dos subproblemas e combiná-las para compor uma solução do problema original. No caso do merge sort, quem representa a fase de combinação? O merge, que combina as ordenações parciais. Tranquilão? Beleza. Legal. Bom, vamos seguindo aqui. Entenderam o merge sort? Tá. O nome do... Bom, é merge sort por causa do merge, né? Ele ordena fazendo intercalações. Portanto, chama-se merge sort por causa disso. Bom, então, as chamadas recursivas nos algoritmos podem ser descritas usando equações de recorrências ou recorrências. Uma recorrência é uma equação ou inequação que descreve uma função em termos dos seus valores para entradas menores. Então, as equações que a gente vai usar para descrever a complexidade de tempo dos algoritmos recursivos são equações de recorrência. A gente não consegue fazer iterações, tá certo? Porque a gente não tem um forzinho ali. Tá? Então, a gente não consegue usar iteração. Na verdade, esse for está meio escondido. Depois vocês vão ver ele aparecendo. Tá? Mas a maneira da gente analisar a complexidade de algoritmos recursivos, né, e, portanto, algoritmos que usam divisão e conquista, é usando equações de recorrência, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Pronto, já estamos vendo aqui. Ó. Olha lá. Vamos ver esse outro algoritmo aqui que chama busca binária. Tá certo? O busca binária ele vai fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui para o quadrinho para me ajudar. O busca binária... Professor? A entrada... Oi? Estou ouvindo. Sempre vai ser recursivo? Divisão e conquista? Nem sempre, mas é mais fácil se usar o recursivo. Eu posso ter divisão e conquista não recursiva? Posso. Mas é mais fácil ver recursivo. Tá legal? Beleza. Quase todos os exemplos que eu vou mostrar são recursivos. Eu vou mostrar exemplos não recursivos. Tá bom? Mas quase sempre o recursivo é mais simples de entender.
Vamos pegar aqui o busca binária. Busca binária, a entrada do busca binária é um conjunto, uma lista de elementos ordenados. Então, já há a restrição de que está ordenado. E eu quero achar um elemento lá dentro. Tá legal? Então, vamos pegar aqui uma lista ordenada para mostrar para vocês como é que ele funciona. Como é que ela funciona. Vou pegar aqui 3, 12, 28, 35, 50, 60. Beleza? Vamos botar mais um aqui. Vamos botar o 1 aqui. Ok? E eu quero procurar o elemento 60. Quero saber qual é a posição do 60 nessa lista. Ele está na lista e qual é a posição dele. Certo? Como está ordenado, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui o elemento central. Certo? Comparo a minha consulta com o elemento central. Nesse caso aqui, o 60 é maior do que o 28. Como está ordenado, eu tenho certeza que se ele não é esse elemento, se ele existir, ele vai estar nessa metade superior. Certo? Por quê? Porque está ordenado. A hipótese é que está ordenado. Então, eu vou pegar dessa lista aqui o elemento central. De novo. 60 com 50. Não é esse elemento, mas se tiver, com certeza está à direita, não está à esquerda. Certo? E aí eu acho esse elemento. Eventualmente o elemento não vai estar. Eu vou fazer o trabalho todo. Por exemplo, se você procurar o 61, vou chegar ao final e não vai encontrar. Beleza? Então, o que foi que eu fiz aqui? Dado esse elemento, eu chamei recursivamente para a parte superior, dependendo da minha escolha. Então, está aqui o algoritmo. Esse que eu executei. Busca binária, uma rede A de 1 até N, uma consulta Q. Se o N for igual a 1, eu vejo se o elemento é o que eu estou buscando. Se for o que eu estou buscando, retorno o elemento, se não, retorno 0. Beleza? Se ele não for igual a 1, né, será maior do que 1 provavelmente, eu faço o K, recebe N mais 1 dividido por 2. Aí comparo esse cara com o elemento K, o elemento central. Né? Se for menor, eu busco na parte inferior. Se for maior, eu busco na parte superior. Aplicando recursivamente o algoritmo. Faço a mesma coisa. Tá certo? Ó, a chamada recursiva do busca bin. Ok? E eu vou parar quando eu achar o elemento ou quando eu não achar. Beleza? Aí aqui agora vai aparecer... Entenderam o algoritmo? Simplesinho? Agora vai aparecer... Entendeu? Agora vai aparecer a equação de recorrência. Tá legal? Veja só. T de N, né, é a função que me dá a complexidade de tempo desse algoritmo, como a gente já viu em outros casos. Beleza? T de N é 1 se N for igual a 1. Se N for igual a 1, eu só vou executar essa instrução aqui. Então, a contagem das instruções é só 1. Certo? Tudo bem? Se não, é 1, porque eu fiz esse if aqui, mais o mesmo tempo para trabalhar na metade só. Para um lado ou para o outro. Então, eu não sei o que é T de N, mas eu sei que se for 1, se N for 1, T de N é 1. E se N for maior do que 1, é 1 mais T de N da metade. Seja essa metade ou essa metade. Certo? Então, isso aqui me expressa a equação de recorrência do tempo de execução, da complexidade de tempo desse algoritmo. Tá legal? É claro que a gente vai ter que resolver essa coisa aqui. A gente não vai parar só aqui, não. A gente precisa depois resolver para ter uma fórmula fechada, que nem a gente fazia no caso do somatório. Vamos já chegar lá. Beleza? Muito bem.
Bom, uma coisa importante aqui. Vocês entenderam por que aqui é T de N sobre 2? Todo mundo? Boa. Agora, no caso do... Desculpa, professor. Essa função é por recursão? É por recursão. Vamos já ver aqui o outro exemplo. Olha só, no caso do merge sort. Estão vendo lá o merge sort? Ó. Se P for menor que 0, então eu vou fazer essa instrução aqui. Né? E aí eu vou chamar recursivamente para parte inferior para a parte superior. Só que eu vou chamar para as duas, né? No caso do busca binária, ou eu ia para esse lado ou eu ia para esse outro lado. Mas agora, no caso do merge, eu vou para os dois lados. Então eu tenho o tempo para a metade de cima e o tempo para a metade de baixo. Mais o tempo do merge, que eu não sei quanto é. Né, ó. Chama para a metade de cima, chama para a metade de baixo, mais o tempo do merge. E é 0, porque se essa coisa aqui falhar, eu não faço nada. Ele nem entra aqui. Então, T de N é igual a 0, se o N é igual a 1, se eu só tenho um elemento. E, se for maior do que 1, é o tempo para a metade inferior, o tempo para a metade superior, mais o tempo do merge. Qualquer que seja o tempo do merge. Aliás, vocês já me disseram que o tempo do merge é o quê? Qual é o T de N? É O de N, já sabemos, né? Vocês já me falaram isso. Falta a gente calcular os outros aqui. Beleza? Entenderam por que aqui é T de solo de N sobre 2 e aqui é T de teto de N sobre 2? Podia estar ao contrário aqui, daria na mesma. Tá? No caso do busca binária, eu só vou para um lado. No caso desse sujeito aqui, eu vou para os dois lados. Não? O quê? Ah, não lembra não? Tu já esqueceu? Lembra aqui, ó? O solo e o teto? Menina. Não lembra aqui não, ó? Aqui, cadê? Não lembra não? A gente acabou de falar. Já entendeu, né? Lembra dos nossos amigos solo e teto? Arredonda para cima, arredonda para baixo? Pronto. Muito bem. Então, aqui só tem um T de N sobre 2, porque ou eu vou para cá ou eu vou para cá, no caso do busca binária. Mas no caso do merge sort, eu vou para os dois lados. Então eu tenho que contar as duas vezes. Beleza? Veja, tanto nesse caso quanto nesse caso, eu vou querer uma fórmula fechada, que me dê um O de qualquer coisa. Então não basta ficar assim. Né? Eu tenho que ter uma fórmula fechada. A gente vai aprender a resolver para chegar na fórmula fechada. Bom, rapaz, o tempo já passou. Vou ter que dar um gás aqui. Aqui os métodos para a gente achar a fórmula fechada, para resolver recorrências. Solução de recorrências é, dada uma equação de recorrência na sua forma original, a gente tentar encontrar uma forma fechada para a equação de recorrência. Tá? 4 métodos. Iteração, árvore de recursão, método mesh, substituição. Tem mais um que é o método aniquilador que eu não dou, não. Porque a gente não precisa muito dele. Se vocês quiserem estudar o aniquilador e usar, não tem problema. Eu falo isso porque o pessoal que fez graduação aqui com a Edilene dá o aniquilador. Se quiser usar, não tem problema. Mas eu aqui não ensino, não. Porque não precisa muito. Até porque tem um nome feio, né? Já tem perturbação. Agora vai ter o aniquilador, pô. Aí não, né? Então a gente vai ver agora, até o fim da aula, esses 4 métodos, beleza? Apertem os cintos. Primeira coisa, para que servem esses métodos? Para a gente achar a forma fechada das equações de recorrência que estão abertas, que a gente não sabe bem qual é, está uma em função da outra. Né? Isso vai ser usado sempre que a gente precisar encontrar a complexidade de tempo de um algoritmo recursivo. E os algoritmos recursivos são muito comuns quando a gente está usando a técnica de divisão e conquista para construir algoritmos. A gente vai ver na próxima aula os algoritmos de ordenação, vários deles usam essa ideia. A gente já viu um aqui, merge sort, vamos ver outros.
Tranquilo? Pessoal, está naquela hora que tem que começar a acompanhar a matéria assim, bem para e passo, porque vai começar a encher a pipeline de vocês. Né? Diga. Ela pode ter, pode ter. Se ela tiver a solução interativa, então poderia achar a fórmula fechada dela de outra forma. Poderia usar somatórios. Né? Uma coisa interessante é que quase sempre, o custo de execução vai ser o mesmo em relação ao tempo, o recursivo e o iterativo. O que vai mudar é que o recursivo usa mais memória. Tá? Isso realmente faz diferença. Não tem limite. Não. Sim, Pois é, o algoritmo não tem nada. O algoritmo não tem limite. Computador, o problema é porque tem memória, né, finita. Tá? Mas o algoritmo, né, papel aceita tudo, já viu isso? Né? Uhum. Isso porque ocupa muito espaço. Porque ocupa muito espaço. Por isso que muitas vezes você arruma a solução recursiva e transforma ela em iterativa, porque é muito mais fácil você chegar na recursiva. Quase sempre a recursiva está muito na cara. Né? Com o tempo você ganha essa habilidade. Bom, mas vamos estudar aqui os métodos de resolução das recorrências. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Método de iteração. O método de iteração ele é talvez o mais simplesinho de todos. Ele consiste basicamente em expandir a recorrência e usar propriedades algébricas para encontrar um somatório. Então, viu que o somatório estava escondido? Ele vai aparecer aqui. Né? E depois resolver o somatório com aquelas técnicas que a gente já aprendeu. Tá legal na aula passada. Vamos pegar aqui um exemplo de uma recorrência. Se a recorrência é o seguinte: S de n igual a 0, se n for igual a 0, e C mais S de n menos 1, se n for maior do que 0. Veja uma coisa que talvez eu não tenha mencionado. Eu sempre tenho pelo menos duas partes na recorrência, tá? E para cada parte eu vou dizer qual é o caso. E os casos têm que ser todos cobertos. Mas não é obrigatório. Na grande maioria dos casos vocês vão ver 2 casos, mas não é obrigatório ter 2 casos. Pode ter mais. Deve aparecer algumas recorrências aí com mais de 2 casos depois, mas a grande maioria tem 2 casos. Beleza? Então essa aqui, ó, S de n é 0, quando n é igual a 0, e C mais S de n menos 1, quando n é maior que 0. Esse C é uma constante. Tá bom? Vamos resolver essa coisa aqui. Deixar ela aqui no cantinho para a gente ficar olhando para ela. Então, começando ali por essa parte mais complexa. O caso de n maior que 0. S de n é C mais S de n menos 1. Bom, se S de n é C mais S de n menos 1, eu posso escrever isso aqui, ó. Não posso? C mais S de n menos 2. Certo? Se S de n é C mais S de n menos 1, S de n menos 1 é C mais S de n menos 2. Certo? Que é 2C, S de n menos 2. Tranquilão? S de n menos 2 é C mais S de n menos 3. Que eu posso escrever como? Muito bem. No final da brincadeira, para um determinado K, eu posso dizer que para qualquer K, né, quando n é maior que 0, eu tenho KC mais S de n menos K. Aqui K é 3, aqui K é 3, aqui K é 2, aqui K é 1. Certo? KC mais S de n menos K. Ou, se quiser escrever, CK mais S de n menos K. Tudo bem? Bom, até agora, para o K menor do que N, a gente tem S de N igual a CK mais N menos K. O que acontece quando K é igual a N? Quando K é igual a N, eu vou ter aqui, ó, S de N igual a CN mais S de 0. Mas a gente sabe quando é S de 0, né? S de 0 é 0.
Portanto, S de N igual a C de N. Essa aqui é a fórmula fechada para esse somatório. Tá? Então, como é que funciona esse método de iteração? Eu vou abrindo a recursão até aparecer alguma coisa que tem um padrão sendo repetido. Aí eu aproveito esse padrão para tirar o S de N de lá. Vamos ver outros exemplos. Alguém não entendeu esse exemplo aqui? Alguém não entendeu nenhum? Meng? Entendeu tudinho? Tá em algum lugar aí. Tá. Hoje eu chequei, tá lá. Ah, sabe o que é? Versão antiga. Vai andando aí mais para frente. Tá depois da substituição. Eu inverti de posição. É por isso. Pode seguir aí. Tá mais para frente. Na versão nova eu troquei. Esse negócio da pandemia bagunçou a gente, né? Às vezes eu acho que eu fiz uma coisa e eu não fiz. Bom, entenderam a minha iteração? Tranquilão? Esse exemplo? Tá. Como? Ah, tem não, é a mesma coisa. Oi, fala. Ah, achei que era daqui. Achei que era vozes da minha cabeça. Fala. Ó, a gente começou a abrir, né? E a gente sabe o que acontece até o K, algum K qualquer. Para o último, para um K igual a N, por que eu igualei igual a N? Porque eu conheço o valor de K0. Quando eu olhar aqui, se eu colocar um 0 aqui, eu sei para onde sair. Só por isso. É um artifíciozinho. Tem um caso de saída que eu conheço. Então eu fui aqui, gerei o caso de saída, pronto. Morreu. Tá bom? Então esse é o método de iteração, que vai abrindo, até aparecer alguma coisa que eu conheço. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Pronto, outro exemplo aqui. Ó. Parecido com aquele. Qual é a diferença daquele para o outro? Eu não consigo ler Discord. Se um de vocês está postando, eu não vou conseguir ler. Qual é a diferença? Agora não é mais constante. Né? O que será que vai acontecer? Tchananã. Vamos resolver esse outro aqui. Está aqui a recorrência. Deixei aqui do lado para a gente ver. S de N é N mais S de N menos 1. Que é S, que é N mais N menos 1 mais S de N menos 2. Não é? Certo? Que é N menos N menos 1, N mais N menos 1, mais N menos 2, mais S de N menos 3. N mais N menos 1, mais N menos 2, mais N menos 3, mais S de N menos 3. Para um K qualquer, N, N menos 1, N menos 2, N menos 3, NK menos 1, S de N menos K. Eu conheço isso aqui de algum lugar. Chama-se somatório. Né? Então eu posso expressar como um somatório. E aí caiu no caso de resolução de somatório. Somatório de N menos K mais 1 até N. Aqui, truquezinho safado, né? Pegou o final e o início para cá. Mas dá na mesma. Poderia ser o contrário. Poderia começar em N e ir até N menos 1 mais K mais 1. A única coisa que eu fiz aqui foi inverter, porque vai ficar mais fácil depois. Tranquilo? Todo mundo entendeu como é que isso aqui vira isso? Como é que essa sequência aqui vira o somatório? Mais S de N menos K. Beleza? Pessoal aí remoto, tranquilo? Sim. Sim, eu fico esperando esse 5 com uma ansiedade, vocês nem sabem. Vamos lá. Beleza. Epa. S de N menos K, né? O que eu conheço? O que eu conheço lá? Eu conheço o 0, né? Então, até agora, para K menor que N, a gente tem esse somatório. E se K igual a N? Beleza. Aqui de novo, no hands, né? Aqui, ó. O que a gente fez aqui?
N, K igual a N, né? Então, S0, 0, menos, K, N menos N mais 1. Até N. Viram agora por que inverteu? Simplesmente para N ficar em cima e ficar um somatório que a gente já conhece. E a gente já sabe quanto é que esse somatório dá. N mais 1 dividido por 2. Ou seja, esse cara dá uma quadrática. Tranquilo? Respondendo a tua pergunta de um outro jeito. Como é que eu sei que eu tinha que chegar aqui e trocar por N? Porque eu fiz um monte de exercício de recorrência. Aí eu, nesses casos aqui, ó, quando acontece isso, eu só vou lá, troco o negócio, pronto, matou a recorrência. Ou seja, além de 50... Eu ia falar 50 abdominais, ó, 50 somatórios de manhã, 50 somatórios de tarde, 4 antes de dormir, 2 quando acorda. Agora, além disso, mais 50 recorrências de manhã, 50 de tarde, 4 antes de dormir, 2 quando acorda. Recorrência. Dobrou. Só vai ficando mais. Pois é. Estão vendo, né? Beleza, pessoal? Então, aqui a gente já vai usar muito o nosso conhecimento somatório, tá? Muito mesmo. Joia? Então, pronto. Segundo exemplo de iteração. Tá? Vão aparecer outros depois. Por enquanto, tá bom. Ah, tem mais um aqui. Vai aparecer mais um. Oi? Se eu te pedir... Eu posso só te pedir a fórmula fechada. Aí tu me entrega isso aqui. Eventualmente eu vou te pedir, me dá me dá a inotação assintótica. Aí tu vai me dizer o O. O de N ao quadrado. Por que O de N ao quadrado? Porque N ao quadrado mais N dividido por 2. Tirando as constantes e pegando os termos de menor ordem, N ao quadrado. Tranquilo? Fórmula fechada. Tá? Eu já falei para vocês do Wolfram Alpha, não, né? Foi? Ainda não contei para vocês isso? Ainda não contei para vocês? Depois eu conto, vou fazer mistério. Depois eu conto. Não, porque tem o site do Wolfram Alpha que pode ajudar vocês a resolver recorrência e somatórios. Pelo menos para testar lá, para ver se funciona, vocês podem usar. Wolfram Alpha. Tem para tudo, tem um. Mas não vão olhar agora não, pessoal. Tá vendo? Eu conto para vocês, não vão olhar agora não. É claro que vocês não vão poder usar na prova, tá certo? Exatamente. Beleza? Vamos fazer mais um aqui, então. Esse aqui tem uma coisa diferente dos outros. Aqui, o N, ele era inteiro, né? Agora, a gente vai dividir o N. Vai dividir o N. Né? Agora eu tenho T de N igual a C quando N igual a 1 e 2T de N sobre 2 mais C quando N maior que 1. Ah, eu conheço isso de algum lugar. Tá parecendo o merge, né? Lembra do merge? Tu chegou tarde. Né? É o merge sorte que a gente viu ainda agora. Parece a recorrência do merge sorte. Quando o relógio fala comigo, eu fico tão assustado, gente. Vocês nem imaginam. Está dizendo aqui que eu atingi minha meta de ficar em pé. Por que será, hein? Vamos fazer esse aqui? Bora. Vou deixar ela no cantinho aqui para a gente ficar olhando para ela. T de N é 2T de N sobre 2 mais C. 2T. 2T de N sobre 2 mais C. Viu agora? Eu explodi esse cara aqui.
que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, passando esse cara aqui para fora, t de n sobre 2 ao quadrado mais 2c mais c. Né? Esse 2c eu multipliquei para cá, multipliquei para cá, multipliquei para cá. Viram aí? Não, pelo amor de Deus, calma. Explodindo mais uma vez, 2 ao quadrado, 2t, n sobre 2, sobre 2, sobre 2, mais c mais 3. Ou 2t de n ao cubo, mais t de n sobre 2 ao cubo, mais 4c, mais 3c. Tá pintando o clima, né? Olha aqui, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Já tá dando para generalizar, né? Bora lá. Ó, 2 ao cubo, t de n sobre 2 ao cubo, mais 7c. Oi? É só aqui, porque nesse passo anterior aí ficou, seria C, mais 3, aí fica mais 4C, mais 3C novamente. É, por quê? Porque, olha só. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Tá bom, olha aqui, ó. Na linha anterior, 2 ao quadrado, né? Certo? Alô? Sim, professor. Me ouve? Tô ouvindo. 2 ao quadrado. Sim. 2 ao quadrado é quanto? 4. 4, né? Então, 4 vezes C. Olha aqui, ó. Tá multiplicando aqui, tá vendo? Não sei se tu me enxerga aqui o que eu tô apontando no quadro. Tu enxerga? Não, não dá para ver. Tá, mas olha aí no slide, o 2 ao quadrado, ele tá multiplicando tudo que tá antes do 3C, tá vendo? Ah, entendi. Agora entendi. Entendeu? Esse 2 ao Pronto, quadrado legal. da frente já está multiplicando todo mundo. Seria isso? Olha aqui, ó. Lá na frente, compreendi. ele é 2t de n sobre 2, lá no comecinho. Entendi. Ah, tá. Tá? Agora eu entendi de onde veio. Tá, ok. Beleza? Obrigada, professor. Joia. Beleza. Tá. Então, olha só. Esse cara é 2... O primeiro cara, 2t de n sobre 2 mais c. Aqui eu tenho 2t de n sobre 2 mais 2c, aqui 3c. 2 ao cubo, t de n sobre 2 ao cubo mais 7c. 2 ao cubo é quanto mesmo? 8. 7 é 8 menos 1, né? Captei. Olha aí, no 4. 2 à quarta. 2 à quarta é 16. 15? 15? É 16 menos 1. Está pintando um clima. Pronto. Para qualquer K, 2K. T de n sobre 2K mais 2K, 2 elevado a K menos 1 vezes C. Vale para esse, vale para esse, vale para os outros todos. Para qualquer K. Antes do N. Tranquilo? E agora? Isso aqui vale para qualquer K antes do N. Né? Então, até agora, para 2K menor que N, por que 2 elevado a K? Porque eu quero tirar esse cara daqui de dentro. Tá? Eu quero transformar esse cara aqui em N para ter T de 1, porque eu sei T de 1. Tá? Então, até agora, para 2K menor do que N, temos T de N, 2K T de N, 2K T de N sobre 2 elevado a K, mais 2T elevado a K menos 1 vezes C. Beleza? Quando N é igual a 2K, ou quando K é igual a log de N, o encanto se quebra. Então, e se K é igual a log de N, ou, ao contrário, se 2 elevado a K é igual a N, né? Então, eu posso substituir aqui 2 elevado a log de N é N. Né? Se esse logaritmo for base 2, como a gente está sempre fazendo. Então, pronto. T de N, N vezes, isso aqui é N também, né? N vezes T de N sobre N, mais N menos 1C. N, T de 1, mais N menos 1C. T de 1, N vezes C.
2 elevado a n menos 1c. Pronto. Resolvemos nossa recorrência. Opa. Beleza? Do mesmo jeito, o que mudou aqui? Mudou esse truquezinho aqui do final. A gente teve que levar para o logaritmo para poder se livrar daquele termo aqui. De novo, pô, eu sou um gênio e me lembrei disso aqui na hora. Não, transparência tem uns 10 anos que eu fiz. E eu fiz depois que eu fiz PA no mestrado, no doutorado, fiz um monte de exercício. Quanto é para fazer mesmo? 200. Não, não é 200. Nada de 200. É 50 mais 50, de tarde 50 mais 50, antes de dormir 4 mais 4. No outro dia, quando acorda antes do café, 2 mais 2. Pois é, isso que eu estou falando. Né? Agora tem que fazer tanto recorrência como somatório. A dieta vai aumentando. O pessoal, falando sério, aproveita o final de semana aí, tá? Segunda-feira tem aula, apesar do feriado na terça. Segunda tem aula, tem matéria dada, quem sabe, né? Pois é. Agora, a gente pode... Tem tempo aqui. Vamos resolver esse caso aqui, que é o caso geral daquela recorrência que a gente viu. Naquela recorrência, a gente tinha o quê? Peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular essa daqui. Eu vou adiantar aqui um pouquinho, se for o caso, se der tempo eu volto para ela. É muito parecida com a outra, vocês podem estudar em casa. Eu não vou mostrar essa aqui não, porque eu quero adiantar as outras coisas. Beleza? É do mesmo jeito. Então, eu vou pular esse quarto caso aqui. Pronto. Pronto. Vamos para o próximo método. Árvore de recursão. Tá? Eu quero ver se eu mostro os 4 na aula de hoje. A árvore de recursão é parecido com o método da iteração, só que ele é mais gráfico. Tá legal? E às vezes ele é mais fácil de saber o que está acontecendo de fato. Tá? Preste muita atenção agora. Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho. Depois vocês vão me bater, porque o método do mestre é o mais fácil de todos. Mas ele não serve para tudo. Quando chegaram e falaram assim, professor, por que você só não ensinou esse, que é o método do mestre? Porque eu tenho que ensinar os outros. Não tem jeito. O método da iteração e o método da recursão servem para tudo. O método do mestre serve para alguns casos. Não para tudo. Tá bom? Hã? Como é que é? Não sei. Nem fiz a prova ainda, pô. Nem fiz a prova ainda. Então, vamos lá. Numa árvore de recursão, cada nó representa o custo de um subproblema individual sendo resolvido, em algum ponto da iteração das invocações recursivas. E a gente vai somar os custos de cada nível da recursão, cada nível da árvore. O custo total é obtido somando-se o custo de cada nível da recursão. Vamos lá. Ele é útil quando a recorrência é usada para problemas de divisão e conquista, que é o nosso caso aqui, e é útil para produzir estimativas para serem verificadas pelo método da substituição, que é o último lá. Pode-se ignorar os tetos e sólidos e utilizar coeficientes explícitos, por exemplo, C maior que 0. Para simplificar, geralmente a gente não usa teto e solo. A gente imagina que a divisão é perfeita, tá? Que eu sempre estou dividindo em números pares. Não dá tanta diferença assim no resultado e é bem mais fácil de usar. Vamos lá. Exemplo aqui. Esse eu peguei um pouquinho diferente aqui, olha, é T de N, 3T de solo de N sobre 4, mais θ de N ao quadrado. Justamente para mostrar que eu posso pegar e trocar esse θ por um C aqui que resolve bem. Não faz diferença nenhuma. Vai dar na mesma coisa. Tá? Então vamos resolver T de N, 3T de N sobre 4, mais CN. Tá? Vamos fazer a árvore de recorrência desse cara aqui. Vamos lá. Isso aqui é o comecinho da árvore de recorrência. O custo Cn ao quadrado mais o custo de T de N sobre 4, T de N sobre 4, T de N sobre 4. Por que tem 3 ramozinhos de T de N sobre 4? Porque está multiplicando por 3 aqui. Beleza? Bom, vamos expandir essa árvore de recorrência para o próximo nível. C de N ao quadrado sobre 4, mais T de N sobre 16, T de N sobre 16, T de N sobre 16,
T de n sobre 16, T de n sobre 16, e assim por diante. Por que é T de n sobre 16? Porque é T de n sobre 4 sobre 4. Né? Não é 4 aqui, ó? Opa, não é 4 aqui? Então, T de n sobre 4. Porque aqui é o T de n, é só elevado ao quadrado no C de n ao quadrado. Tá? Aqui é o T de n, aquela parte que recorre, que faz a recorrência. Tudo bem? Próximo nível. Então, essa aqui é a árvore completa. E, lá no final, quando eu for dividindo, vou dividindo, eu sei que no fim da árvore, lá na folha da árvore, eu vou ter T de 1. Certo? Porque eu vou dividindo, até que eu tenha o custo unitário lá na ponta da árvore, que é T de 1. Certo? Se eu abrir o suficiente, eu vou chegar lá em algum momento. Beleza? Então, olha só. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho todos os custos da árvore de recorrência. Só uma pergunta, por que cada nó chama mais 3, tem mais 3 nós? Especificamente 3 nós. A recorrência? Cada nó poderia chamar 2? Ou... Não, a recorrência é 3t de n sobre 4. Tá? Beleza? Bom, o que a gente vai ter que fazer agora? Então, todos os custos da recorrência estão representados nessa árvore. Então, a gente vai pegar o custo do primeiro nível, do segundo nível, do terceiro nível, blá, 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 e vai somar todos esses custos. Então, a gente precisa saber duas coisas. Qual que é o custo em cada nível, e a gente precisa saber quantos níveis são. Certo? Bom, aqui já está dizendo, eu vou mostrar depois direitinho, tá? Mas aqui já está dizendo que o número de níveis aqui é log de n sobre 4. Desculpa, log de n na base 4. Eu vou mostrar que essa altura aqui é log de n na base 4. Mas já vou dizendo aqui que é. Vou mostrar depois por quê. Tá? O custo nesse nível é c de n ao quadrado. Tá claro que é c de n ao quadrado, né? Nesse nível é 3 sobre 16 c de n ao quadrado. Por que 3 sobre 16? Porque eu dividi por 3, 4 sobre 4, 16, c de n ao quadrado. Né? Certo? Somei aqui. C de n ao quadrado sobre 4 mais c de n ao quadrado mais c de n ao quadrado dá 3 sobre 16 n ao quadrado. Aqui, ao quadrado, n ao quadrado, c são 3 vezes, 3 sobre 16 n ao quadrado. O custo nesse outro nível, ele é 3 sobre 16 ao quadrado vezes c de n ao quadrado. Dá para ver? Ó? 3 sobre 16 ao quadrado. Por quê? Porque esse 3 aqui ocorre, é 3 vezes de 3 vezes. Então, é 3 ao quadrado sobre 16. Vezes c de n ao quadrado, que é o n ao quadrado aqui. Dá para ver aqui que, de novo, está pintando um clima? C de n ao quadrado, 3 sobre 16 c n ao quadrado, 3 sobre 16 ao quadrado, c n ao quadrado. Qual é o próximo nível? Ao cubo vezes c n ao cubo. Né? Certo? Isso vai até o final. Lá no final, a gente vai ter um θ de n log de 3 na base 4. Também vou mostrar por quê. Depois eu mostro por quê. E aqui, isso porque aqui no final eu vou ter quantas folhas? N elevado a log de 3 na base 4. Já vou mostrar por quê. Não se desesperem. Depois eu vou mostrar que essa soma toda dá de n ao quadrado, também vou mostrar por quê. Tá legal? Mas só para dizer como é que eu vou fazer para chegar nessa conclusão. Antes que vocês me perguntem, nem todas as árvores de recursão são tão difíceis assim. Depois eu vou mostrar uma bem facilzinha de resolver. Então, qual é o método aqui? Tá? Qual é o método aqui? Eu abro a árvore, arrumo uma expressão para me dizer o custo em cada nível, certo? E vejo quantos níveis tem. Certo?
É isso que eu vou fazer. E eu vou somar tudo depois, vai dar O de n ao quadrado. Beleza? Posso seguir? Tá, então vamos embora. Bom, número de iterações. Quantos níveis existem na árvore? O tamanho de cada instância sobre o problema, no nível I, é n sobre 4 elevado a I. Vocês concordam comigo? No primeiro nível é n sobre 4. No segundo nível é n sobre 4 ao quadrado. Depois n sobre 4 ao cubo. E assim por diante. Certo? Então, no nível I é n sobre 4 elevado a I. Quando o tamanho da instância é 1, lá no finalzinho, né? Lá no finalzinho, eu vou ter que o tamanho da instância, né, é n sobre 4 elevado a I é igual a 1. Certo? Quando o tamanho é 1. Então, I será log de n na base 4. Então, o último nível, qual é o número dele? Log de n na base 4. Está aqui, ó. Então, eu tenho log de n na base 4 níveis. Viram? Foi muito rápido? Vamos de novo? Vamos de novo. Professor, repete, por favor, não entendi, não. Vou repetir. Ó, o tamanho de cada instância, de cada chamada, né, quando eu vou dividindo, vamos lá. Na primeira chamada, peraí, vamos devagar aqui. Na primeira chamada, eu tenho n, né? Quando eu chamo, eu tenho n, beleza? Na primeira chamada, eu divido n sobre 4. Então, o tamanho de cada pedacinho é n sobre 4. Né? Beleza? N sobre 4. Na próxima chamada, esse cara aqui vai ser n sobre 4 dividido por 4. Que vai ser n sobre 16, ou n sobre 4 ao quadrado. No próximo nível, vai ser n sobre 4 ao cubo. No próximo nível, paraná, parará. Certo? Então, no nível I, generalizando, o tamanho de cada instância ou subproblema no nível I é n sobre 4 elevado a I. N sobre 4, n sobre 4 ao quadrado, n sobre 4 ao cubo, bererê, bererê. Beleza? Bom, lá no final, no último, esse tamanho é 1. Lembra? É 1. Porque a gente foi dividindo, até que não tinha mais para dividir, chegou no 1. Beleza? Lembra do merge sort? Tinha 4, 2, 1. Tinha 16, tinha 8, tinha 4, tinha 2, tinha 1. Né? Então, chegou no final, é 1. Então, esse troço aqui, o n sobre 4 elevado a I, é 1 lá no final. Certo? Isso vai acontecer quando o I for igual a log de n na base 4. Eu apliquei log dos dois lados aqui. Tá? Apliquei log para cá, passei o n para o outro lado. Isso aqui vai acontecer quando o I for igual a log de n na base 4. Então, o último nível é log de n na base 4. Portanto, quantos níveis existem? Log de n na base 4. Beleza? Joia. Portanto, essa árvore vai ter log de n mais 1, log de n na base 4 mais 1, porque tem aquele último lá, né? Tem aquele último nível lá que é o 0. O primeiro nível que é o 0. Então, é log de n na base 4 mais 1. Entendido a altura da árvore? A gente já sabe, então, quantas árvores, quantos níveis tem essa... Beleza. A gente já sabe agora quantos níveis tem essa árvore. A gente precisa saber agora o custo em cada nível para poder fazer a soma. Beleza? Vamos lá. Bom, o custo em cada nível é o seguinte. O número de nós no nível I é 3 elevado a I. Por quê? Vamos lá. 3 elevado a 0, um nível. 3 elevado a 1, no outro nível.
9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Opa! 3 vezes 3 vezes 3, 9. 3 elevado a 2, 9. No próximo nível, vai ser 3 elevado a 3. No próximo nível, 3 elevado a 4. Então, o número de nós no nível I é 3 elevado a I. Né? Cada nó no nível I, a gente já viu, tem custo C vezes N elevado a 4 elevado ao quadrado. Que é o Czinho lá, né? C de N ao quadrado. Então, o custo total em todos os níveis na árvore, somando tudo, é 3i, que é o nível da árvore, vezes C, vezes N elevado a 4i ao quadrado. Porque são 3 vezes I, 3 elevado a I nodos, o custo em cada nodo é esse. Então, o custo total é 3 elevado a I, C de N, 4i, 2 ao quadrado. Que é a mesma coisa que 3 sobre 16 elevado a I, CN ao quadrado. Dá para ver aqui, ó. Usando o I aqui, I0, I elevado a 1, 3 elevado a 16 sobre 1, CN ao quadrado, 3 elevado a 2, vezes CN ao quadrado. Beleza? Bom. Professor, é como se fosse... Diga. Só pode voltar só um minutinho. É como se fosse... Toda vez que a gente vai vendo em árvore, é como se fosse uma fórmula que a gente multiplicaria o número de nós pelo custo do nível... Deixa eu voltar, deixa eu voltar aqui. Isso aqui seria uma fórmula ou é um caso que foi só montado para esse problema? Vamos lá, é aquele processo que eu falei. Deixa eu repetir o processo. Vamos lá. Eu vou desde o começo de novo para a gente lembrar o processo. Aí tu vai te lembrar. Ó, vou ler aqui, tá? Que está aqui no slide. Cada nó da árvore representa o custo de um subproblema individual em algum ponto da interação das invocações recursivas. Concorda com isso? Vê se tu entende essa primeira linha. Lê para mim e vê se tu entende. Sim. Tá. Sim. Se eu quero saber o custo numa linha, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os custos em cada nível de recursão. Certo? Sim, não? Sim, professor. Sim. O custo total é obtido somando-se o custo de cada nível de recursão. Isso é geral. O processo é esse. Então, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu gerei uma expressão para me dizer qual que é o custo em cada nível. É esse daqui. Beleza? Pois é, mas aí no caso a gente, porque segundo o coisa nós teríamos que somar. Aí eu tô somar, sim, somar. Por quê? Olha só. O número de nós em cada nível é 3i. Certo? E o custo de cada nó é C vezes N 4i. Então, eu vou somar C vezes N sobre 4 elevado a I ao quadrado 3i vezes. Por isso que é uma multiplicação e não uma soma. Eu vou somar aqui, ó. Aqui, ó. Entendi, professor, entendi. Entendeu? Boa. Aqui, ó. Estou somando aqui, ó. Em cada nível, tá? Beleza. Seguindo. Bom, ok, professor, isso é verdade em todos os níveis, menos o último, porque no último nível é T de 1, né? Então, no último nível, que é o log de n na base 4, o número total de nodos é 3 elevado a n sobre 4. Por quê? Porque lá nesse ponto, o i é log de 3, 4. Tá? Então, nesse último nível, o número de nós é esse aqui. Como cada custo contribui com T1, o custo total é n log de 3 na base 4 vezes T de 1. Tá? Que é aproximado justo por essa expressão aqui. Isso aqui é uma aproximação justa. Tá? Não é nem O nem ômega. É θ. Então, agora, eu sei o custo em cada nível e sei o custo no último nível. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou somar todos os níveis. Última parte. Então, custo no nível 1, custo no nível 2, custo no nível 3, no 0, no 1, no 2, biriri, no penúltimo e no último. Deu um somatóriozão. Que é esse somatório aqui, ó. I de 0, que é o expoente desse cara,
né, até log de N4 menos 1, que é o penúltimo nível, multiplicado pelo custo em cada nó, 3 elevado a sobre 16, 100 ao quadrado, já vimos isso, mais o custo no último nível, que é esse cara aqui. Esse somatório a gente já viu. É somatório de A elevado a I. Não sei se vocês viram, a gente viu na aula passada. É esse cara aqui, ó. K de 0 até N, x elevado a K, é x elevado a N mais 1, menos 1, sobre x menos 1. Então, apliquei direto, né? Peguei no bolso. Pimba, chegou aqui. Esse cara aqui é dessa forma aqui, tá? Por isso que eu pude aplicar direto. Então, eu resolvi esse somatório. Então, pronto. Isso aqui seria essa forma para resolvendo esse somatório. Para resolver esse somatório, uma coisa que eu posso fazer é aproximar esse cara da seguinte maneira. Aplicando essa propriedade aqui também de somatórios, esse aqui a gente não viu na aula passada, mas existe um somatório que é somatório de k elevado a 0 até infinito de xk, que dá 1 sobre 1 menos x. Esse somatório feião aqui, dá esse somatório bem bonitinho aqui. Tá? Bom, eu não sei o que vai acontecer em log de 4 menos 1, mas eu sei que se eu continuar somando até o infinito, esse cara aqui será menor do que esse, concordam? Então eu posso afirmar que esse cara aqui é menor do que 1 sobre 1 menos 3 sobre 16, n ao quadrado, mais θ de n log de 3 na base 4. Qual dos dois caras tem o maior expoente? Esse cara ou esse cara? Esse cara. Esse aqui é um logzinho feinho, né? Pronto, é O de n ao quadrado. Aplicando o O, né? Por que é o O aqui? Porque é um limite superior. Por que é o limite superior? Por causa desse maior aqui. Tá bom? Essa foi feia, né? Estudem depois com calma em casa. Vou mostrar uma mais fácil agora, já. Para não ficar impressão. Vocês não ficarem com impressão ruim Sim, fala, Arthur. No slide anterior, eu já poderia ter chegado a essa conclusão de que ele era a ordem de n ao quadrado? Poderia, né? Poderia matar aqui mesmo. O Arthur tem razão. Tá com o maior cara aqui que esse cara vai ser O de n ao quadrado, né? Poderia ter matado aqui mesmo. Tem razão, Arthur. Tu vai me dizer assim, considerando que... não precisa dizer, considerando que... Peraí, rapidinho. Só quero saber se não caiu do céu. Tá? Considerando que... Lembra que a prova é com consulta, vocês podem usar esses somatórios, a não ser que eu peça para provar o somatório. Aí sim. Tá legal? Porque pode ter uma questão, prova esse somatório, eu quero que prove. Mas se eu não provar, se for só para usar, pode pegar das anotações de vocês, vou aplicar direto. Considerando que, que nem eu fiz aqui. Não tem problema nenhum. Tá? Porque se for parar para provar, a gente vai fazer a prova de 3 dias. Então não dá para fazer. Tá bom? Pode falar agora. No caso, estaria correto usar qualquer um dos dois somatórios? Poderia usar qualquer um dos dois. No slide 60 está usando um, no 61 o outro. Qualquer um dos dois estaria correto? Mas são situações diferentes, viu, Mara? Esse somatório aqui... Desculpa, Lia. Esse somatório aqui, ele vai se aplicar aqui e o outro vai se aplicar porque ele está no infinito, tá certo? São situações diferentes. Não é o mesmo somatório não, tá? Poderia ter usado. O Arthur sacou aqui antes, né? Se você olhar aqui... mas aí se eu usar aqui... Esse expoente aqui já vai dominar. Aqui já tá ok? Poderia usar qualquer um dos dois, nesse caso. Nesse exemplo específico, poderia usar qualquer um dos dois. Nesse exemplo específico. Ok, obrigado. Tá bom? Lembrando que a gente saiu daqui, né? Tão bonitinha, né? Parece que... Beleza?
Vamos lá. Firme aí, pessoal? Vê outro exemplinho aqui da árvore de recorrência. T de n é T de n sobre 4, mais T de n sobre 2, mais n ao quadrado. Bom, T de n ao quadrado, por um lado, T de n sobre 4, por outro lado, T de n sobre 2. Vejam que são duas aqui. No nosso outro exemplo, era 3 T de n sobre 4. Por isso que eu dividi em 3 partes, com as 3 n sobre 4. Esse aqui é diferente. Ele tem uma parte T de n sobre 4 e uma parte T de n sobre 2. Tá? T de n sobre 4, T de n sobre 2. E aí vai embora. Eventualmente eu vou chegar em O de 1 de novo, né? Lá embaixo. Então, nesse cara aqui, o meu custo é n ao quadrado. Nesse caso, é 5 sobre 16 n ao quadrado. Como é que ele chegou aqui? É 1, né? Sobre... Bom, tem que fazer a sominha aí, vai dar. 5 sobre 16 n ao quadrado. Esse vai ser 25 sobre 256 n ao quadrado, que é 5 sobre 16 ao quadrado vezes n ao quadrado. Isso vai dar esse somatório aqui. Então, n ao quadrado. 1, 5 sobre 16, 5 sobre 16 ao quadrado, 5 sobre 16 ao cubo, dá um somatório. E aí, resolvendo esse somatório aqui, vai dar θ de n ao quadrado. Não vou resolver, mas dá esse aí. Bom, na realidade dá para ver, né, galera? Esse aqui tá fácil. Esse cara aqui é n ao quadrado. E essa galera aqui é o quê? Começa com cons e termina com tante. Constante. Né? Então, é n ao quadrado. Não falei que esse aqui é bonitinho? Né? Poderia ter resolvido também com esse cara aqui, ó. 1 mais x ao quadrado, mas dá 1 sobre x, 1 menos x para x menor que 1. Beleza. É uma PG. Método mestre. Agora vocês vão me bater. Método mestre é fácil. Só uma última dúvida aqui no slide anterior. Diga, querida. Porque na questão anterior, aquele mais complexo, a gente já chegou no O de n ao quadrado. Agora, nesse, a gente chegou no θ de n ao quadrado. Como é que você vê quando é o O, quando é o θ? Tem que aplicar as regras da notação assintótica. Por que esse cara é θ? Por causa dessa constante. Entendeu? Eu tenho certeza que eu não vou aproximar nem para cima nem para baixo se eu mudar essa constante aqui. É só olhar a regrinha lá do θ. Então, esse cara é limitado por n ao quadrado tanto superiormente quanto inferiormente, por isso que é θ. Ele é θ de n ao quadrado porque ele é O de n ao quadrado, por causa dessa constante, e ele também é ômega de n ao quadrado. Quando uma função é ômega de n ao quadrado e é O de n ao quadrado, ela é θ de n ao quadrado. Só por causa disso. Entendi. Tá bom? Ok, professor. Obrigado. Beleza. Método mestre. Então, considere um algoritmo de divisão e conquista, como esse que a gente está estudando, já vimos vários aqui. Então, ele vai dividir um problema de tamanho n em subproblemas, cada um de tamanho n sobre b. Certo? Por exemplo, no caso do merge sort, qual é o valor de b? 2. Né? Eu vou dividir em duas partes. Beleza? Seja f de n o custo de cada estágio, ou seja, o custo de dividir subproblemas e combinar as soluções. A gente já viu que no caso do merge sort ele é linear. O método mestre consiste em uma receita de bolo, 3h30 da tarde, para encontrar a função de complexidade do algoritmo. O método mestre é assim, tu olha para a função, olha para a receita, sai automaticamente qual que é a complexidade. Vamos já ver aqui. Então, esse cara só serve para soluções de recorrência da forma T de n, A T de n sobre B mais F de n. Ou seja,
eu tenho que ter uma constante aqui que multiplica o t, uma constante a, uma outra função que divide o n, uma outra constante que divide o n, e uma função de n. Essa função de n pode ser uma constante, porque uma constante é uma função de n também, é uma função constante. Tá legal? Por exemplo, eu poderia aplicar o método mestre para esse cara aqui? Não posso. Tá? Porque eu tenho 2 t de n aqui diferentes. Ele não se aplicaria nesse caso. Poderia aplicar para esse cara aqui? Deixa eu ver. Poderia aplicar para esse cara aqui? Poderia. Eu tenho, nesse caso aqui, o meu A é 3, o meu B é 4, e a minha função é c de n ao quadrado. Se aplica o método mestre aí. Poderia ter usado ele. O resultado vai dar o mesmo? Pelo menos assintoticamente vai dar o mesmo. Método mestre. Então vamos lá. Nesse caso aqui, o A ele tem que ser maior ou igual a 1. Ele não pode ser 0, né? Porque se for 0, não tem isso aqui. E o B tem que ser maior que 1, certo? Porque senão eu não estou dividindo. F tem que ser assintoticamente positivo, ou seja, ela tem que crescer. O que toda função de algoritmo vai ser, né? Sendo t de n o tempo de execução do algoritmo, podemos dizer que os subproblemas de tamanho n sobre b são resolvidos recursivamente, cada um em um tempo t de n sobre b. Verdade, né? F de n é o custo de dividir o problema e combinar seus resultados. No caso do merge de sorte, a gente tem t de n, 2t de n sobre 2, mais o θ de n, que é o custo do merge. Né? O merge é sempre linear. Ele não tem pior caso e melhor caso. Por isso que ele é θ de n. Então, se a gente olhar de novo aqui a maldita ou bendita árvore de recorrência, a gente vai ver que os subproblemas são divididos em A partes, né? E vão existir log de n sobre B níveis. A gente até já viu isso aqui. E A elevado a log de n, ou n elevado a log de A na base B, folhas. Só para mostrar para onde é que o método está indo. Não precisam entender isso aqui no detalhe, não. Aqui é que está o negócio. Número de folhas é A elevado a 1b, expandindo a árvore, papapá. Isso, deixa eu ir logo aqui para o... Pronto, chegamos aqui onde eu estava querendo. Então, olha só. O t de n no final vai dar uma coisa assim. Um somatório. Isso aqui é o custo de divisão e recombinação das chamadas recursivas. Isso aqui é o custo para a solução do subproblema de tamanho 1, que vai acontecer nas folhas. Igualzinho que a gente viu na árvore de recorrência. Então, vão ter 3 casos comuns no método mestre. O primeiro, o tempo de execução é dominado pelo custo nas folhas. Segundo, o tempo de execução é uniformemente distribuído pela árvore. E o terceiro, o tempo de execução é dominado pelo custo da raiz. Assim, para resolver a recorrência, a gente vai ter que caracterizar o tempo dominante. Para isso, a gente vai comparar a função f de n, que vem lá no finalzinho, e o O de log de n A, log de A na base B. Lembra o que é o A? O A é aquele multiplicador do t de n. E o B é o divisor do n dentro do t de n. Né? Então, vamos lá. Então, caso 1. No caso 1, quando o f de n ele é O de log O de n, log de A na base B menos epsilon, para algum epsilon maior que 0, o que a gente entende aqui é que o f de n ele cresce mais lentamente do que n log de A na base B. Por que mais lentamente? Porque tem um epsilon aqui. Esse expoente aqui é menor. Então, ele vai crescer mais lentamente. Por um fator de n elevado a n. De fato, se a gente for fazer esse somatório, vai dar isso aqui. Então, o t de n será, aqui é que está a coisa bacana, θ de log de A na base B, n elevado a log de A na base B. Então, se isso aqui for feito, se eu fizer essas comparações e der certo, direto o t de n é esse cara aqui. Tá? Eu vou resumir o caso depois. A gente vai fazer uns testes, fazer uns exemplos. Se f de n é θ de
N log de A na base B vezes log de N, eles são assintoticamente iguais. Então, nesse caso, o T de N é N log de A na base B vezes log de N. O custo está distribuído na árvore. Terceiro caso. O F de N é o contrário, ele é dominado. Ele é ômega de N log de A na base B mais epsilon, onde epsilon é um caso constante aqui. Esse aqui é o inverso do lado 1, do caso 1. Então, nesse caso, o T de N será θ de F de N. O custo na raiz domina. Resumindo, isso aqui que é o importante. Esse aqui é a receita de bolo. Todo mundo acorda. Café com bolo sendo distribuído na sala. Seja uma recorrência da forma T de N a T de N sobre B mais F de N. Primeiro caso, F de N, essa função, ela é O de N log de A na base B de epsilon para um epsilon maior que zero. Nesse caso, o T de N é θ de N log de A na base B, direto. Se F de N for θ de O de N, ou seja, ele for equivalente a log de A na base B, então o T de N é θ de log de A na base B, N log N. E se ele for dominado, ele for ômega de N log de A na base B mais epsilon para epsilon maior que zero, então T de N é θ de F de N. Lembrando sempre que A vezes F de N tem que ser menor do que C vezes C de N, porque senão isso aqui vai dar errado, e C menor que 1. Então, pegou a função, ela é dessa forma, olhou A e B, fez a comparação, o resultado sai direto. Não precisa expandir, não precisa usar árvore, não precisa fazer iteração, coisa nenhuma. Mas ele tem que ser dessa forma. Tá? Muitos casos são dessa forma. Muitos são dessa forma. Tá? Vai poder consultar isso também. Sim, vai poder consultar. Essa receitinha de bolo vocês podem consultar. Eu não fiz a prova ainda, pô. Eu não fiz a prova. Então, qual que é a estratégia? Identificar A, B e F de N, determinar N log de A na base B, comparar F de N e N log de A na base B assintoticamente, se ele é O, se ele é ômega ou se ele é θ. E, de acordo com o caso, aplicar a regra. Só isso. Exemplo. T de N 9T N ao quadrado. T de N 9T N sobre 3 mais N. Temos todos os elementos. Quem é A? Quem é B? Quem é N? F de N? N. Tranquilão? Beleza. N log de A na base B. É N log de 9 na base 3, que é θ de N ao quadrado. Certo? Log de 9 na base 3, N ao quadrado. O meu F de N é O. Quanto é que é o F de N? É N, né? O. N é O de N ao quadrado. Certo? Então, o caso 1 se aplica. Ou seja, essa função aqui domina o F. Ela é quadrática e esse cara é N. Então, aplicando direto a formulinha, então, quando T de N é θ de log de A na base B, F de N igual a O log de A na base B menos epsilon, que é θ de N ao quadrado. Já foi. Esse cara aqui é θ de N ao quadrado. Não precisa nem fazer nada mais. Só fiz aplicar a formulinha, já matou. Tá? Tem um truquezinho aqui. Dá para ver que esse cara aqui, ó, ele é maior do que esse cara aqui, né? Então, esse log aqui, dependendo da função, né, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. Porque aqui, olha só, tá vendo aqui? Eu multiplico mais do que eu divido, né? Então, dá para ver que essa árvore aqui, ela é uma árvore gorda. Vocês entendem o que eu estou chamando aqui de gorda? Eu vou dividir 3 vezes, mas eu vou multiplicar 9 vezes, então ela vai ficar grandona assim. Então o custo dessa computação vai ficar muito focado no corpo da árvore. Por isso
que não é essa função que domina, é o corpo da árvore que domina. Dá para ver aqui. Quando esse cara é pequenininho, essa árvore é uma árvore magrinha, ela é profunda. Então, quem vai dominar o custo é esse cara que eu vou executar ali muitas vezes. Tá? Quando aqui a divisão é muito grande, por exemplo, né? Esse cara eu vou fazer muitas vezes essa computação. Então, esse cara aqui vai dominar. Vê se tem outro exemplo aqui. Bom, tem não, método da substituição. Pode fazer outros exemplos depois. Tá? Para ver se eu termino aqui. Bom, o método da substituição, vou fazer o seguinte, vou poupar vocês dele. Vamos ficar só esses 3 mesmo. Tá bom? Não precisa estudar o método da substituição, não. Podem estudar só os outros 3. Até porque já são 10 para as 4. Esses 3 são suficientes, vocês conseguem fazer tudo com eles. Todos os exercícios conseguem fazer com eles. E é menos problema para vocês. Não precisa estudar o método da substituição. Beleza? 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 Joia. Então, demos um passo grande. Vimos os 3 métodos principais para a solução de equações de recorrência, que servem para fazer análise de algoritmos recursivos, né, em muitos casos, algoritmos recursivos que resolvem, que são construídos por divisão e conquista. Beleza? Muitos exercícios para vocês, final de semana. Nos vemos na segunda-feira.